Olá, gente. Paz do Senhor Jesus, pastor Anderson aqui falando. Quero dividir uma palavra com vocês que é um tanto pouco preocupante que eu sinto no meu coração para os dias de hoje. O relativismo tomou conta do mundo. O que é o relativismo, pastor? O relativismo é a sensação, a idealização de que todo mundo está certo. Todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma verdade. Todos os caminhos ou todas as religiões levam a Deus, mas só há um caminho que leva à salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, Jesus dizendo, vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único caminho de salvação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que me deixa um pouco preocupado são pessoas que elas não vão mais para a igreja. Elas se dizem ser igreja. E de fato, elas fazem parte da igreja estando na igreja. Porque fora da igreja só é um membro e um membro fora do corpo. Me preocupa porque Jesus, ele foi à igreja. Jesus foi à igreja para ensinar. Jesus foi à igreja para corrigir. Jesus e a igreja. Certa feita, Jesus, com 13 anos, ele foi esquecido em Jerusalém e os seus pais voltaram para buscar ele depois de 2 dias e o encontraram aonde? Na igreja. E perguntaram: Jesus, por que você fez isso com a gente? Ele disse: vocês não sabiam que eu estava cuidando das coisas do meu pai? As coisas do pai, ela é cuidado dentro da igreja. Ou seja, pessoas que não querem mais ir para a igreja, ficam atrás da internet. Eu estou usando a internet agora para trazer esse vídeo para vocês, mas convidando vocês a estarem fazendo parte do corpo. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, vai dizer: não vos deixe enganar. Os avarentos, os idólatras, os afeminados, passivos ou ativos, os maldizentes, os roubadores e mais algumas pessoas não herdarão o reino do céu. Isso são palavras do nosso Senhor, está na Bíblia. E o que eu quero chamar a atenção aqui, hoje eu vou falar um pouco de idólatra. Nós temos a ideia de idolatria e logo pensamos em algumas religiões que cultuam imagens ou pedem intercessões através de imagens. Eu não quero falar desse ponto que também é uma idolatria, mas eu quero falar de um outro ponto. E esse ponto ao qual eu quero falar é a própria pessoa que se idolatra. Como assim, pastor? Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pessoas que elas não têm base bíblica para defender a sua salvação, para defender o seu credo. Elas não têm conhecimento nenhum. E através de vídeos de internet, seguindo algumas pessoas que elas mal conhecem, que não tem compromisso com elas. Compromisso muitas vezes de falar a verdade, mas falar aquilo que satisfaz o ego dela. Ou seja, falar aquilo que vai trazer conforto para o seu coração. Moisés, quando ele subiu para o Monte orar e demorou ali 40 dias e 40 noites, o povo falou para assim: nós precisamos de alguém para que possa alguma coisa que possamos adorar, porque esse tal Moisés, ele foi e sumiu. Vamos fazer um bezerro de ouro para que nós possamos adorar. O bezerro não falava, o bezerro não se manifestava, como se manifestava a glória de Deus através da vida de Moisés. Mas eles queriam algo que eles pudessem dizer: esse é o nosso Deus, e conduzir da forma que eles quisessem. Tanto é que eles fizeram o bezerro de ouro e começaram a dançar, a festejar, porque o bezerro não estava corrigindo eles. O bezerro só estava ali como modelo de adoração ao qual eles idealizaram e servia para eles. Tá, tudo bem. Pessoas não querem ser confrontadas hoje em dia. Pessoas não querem ouvir: olha, esse caminho não está certo. Pessoas que se acham perfeitas no senso moral, ético, profissional, e elas não aceitam correção. Então essas pessoas, eu posso dizer que elas são idólatras. Eu sou um pastor hoje, mas eu sou uma das pessoas que de repente eu sou mais falho que você que está me ouvindo aí do outro lado da tela. Mas eu estou congregando numa igreja aonde dentro dessa congregação eu ouço palavra de exortação, palavra de correção. É uma igreja biblicamente falando, uma igreja correta, uma igreja que prega a palavra de Deus. E essa igreja que você deve procurar para que você possa ser exortado a fim de ser edificado.
Então você precisa congregar. Paulo foi ensinado através dos apóstolos no seu início do ministério, principalmente por Barnabé. Pedro foi corrigido pelo próprio apóstolo Paulo. E Pedro é um fundador da igreja. A Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, o irmão exorta o irmão. E você na sua casa, na sua idolatria, no seu ego, dizendo, eu estou em oração. Eu estou com a minha família. E é verdade. Você pode estar em oração e deve estar em oração na sua casa. Mas você precisa aprender mais da palavra. E eu tenho certeza que muitos, 99,9% não conhecem a Bíblia. Precisam de pessoas para poder instruí-los, poder corrigi-los, a fim de edificá-los para que você possa herdar o reino do céu. Hebreus vai dizer que não deixamos bons costumes de vos congregar. É necessário congregar. Deus, quando ele foi se relacionar com a igreja, em Apocalipse, que é a última revelação, a revelação da palavra, ele fala ao anjo da igreja. Ele fala 7 igrejas. Ponto. Ele está falando com a igreja, não está falando com quem está nas suas casas. Segundo ponto, ele fala ao anjo da igreja. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, não caia na idolatria do seu ego, dos seus pensamentos, do seu achismo, da sua autossuficiência. Nós precisamos congregar. Nós precisamos do corpo de Cristo, estar no corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Eu quero fazer um apelo para você. No final dos tempos, a Bíblia diz, Mateus 24, salvo engano, vai dizer que por aumentar a iniquidade é o pecado consciente, é o pecado que às vezes está sendo gerado dentro da igreja, mas dentro da igreja é verdade, tem pessoas falhas, assim como eu e como você, mas Deus não está dizendo para você abandonar a igreja, Ele está te dizendo que você tem que estar dentro do corpo da igreja, uma igreja biblicamente falando, uma igreja mais próxima da Bíblia, para que Ele possa trabalhar na sua vida, a fim de aperfeiçoá-lo na estatura de varão perfeito, ou na estatura de um homem a qual Ele te chamou para ser e a qual Ele vai vir buscar, e você dará conta disso. Então volte para a igreja, volte a ter a alegria de congregar, volte a ter a alegria de estar no meio do corpo. Você sozinho, você é um membro amputado, desculpa te dizer, eu tenho que ser sincero para você. Então volta com pressa, porque Cristo está te esperando. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Jesus te ama e Ele é o cabeça da igreja, a qual está convidando você para voltar no dia de hoje. Volta. Se for na igreja que eu congrego, volta, vou ter a maior alegria de estar com você. Se for numa igreja de um amigo, de um outro pastor, ou seja, de pastores que eu nem conheço, mas são pastores que estão se entregando, que estão orando, que estão ali prontos para poder te ajudar, eu tenho certeza de uma coisa: você e sua família só têm a ganhar. Volta, porque ainda é tempo. O Senhor está te chamando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.